nós estamos. Como está projetado ali, nós vamos falar sobre o tema da mensagem: Salvo eu, o trajeto de uma nova vida. A gente vai estar vendo essa noite, estudo a partir de Efésios, capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 10. Hoje verificaremos que Deus nos deu uma nova vida. Ao cremos na verdade em Jesus Cristo, nos comprometermos com Cristo Jesus, somos transformados espiritualmente. Somos salvos, começamos uma nova vida na graça de Cristo Jesus, ao sermos salvos por Ele, deixando para trás toda essa maneira velha de viver e abraçando o caminho da justiça de Cristo Jesus, tendo uma vida de santidade, tendo uma vida de fé a partir da salvação que temos em Cristo. E essa vida nova com Cristo é caracterizada pelo Espírito de Deus em nós. Com isso, através de Efésios 2, de 1 a 10, falando sobre essa nova vida que temos em Cristo, a partir da nossa salvação. O sistema de mundo que nós vivemos, ele é muito poderoso e ele tenta nos empurrar um estilo de vida que é contrário à palavra de Deus, contrário ao que a Bíblia nos ensina. Desde a nossa juventude, as pessoas, de uma forma geral, nos dizem: você deve fazer aquilo, você deve fazer aquilo outro, você deve aproveitar a vida, o mundo, a sua maneira como melhor lhe agrada. Você deve trabalhar duro e conquistar o esforço do seu trabalho. Você deve juntar dinheiro, conquistar riquezas para poder comprar o que quiser e correr atrás dos seus sonhos. Mas, a não ser que você percebe que Cristo deve ser o alvo de sua vida, todas essas afirmações vão se tornar verdades absolutas, onde o foco de sua vida vai ser simplesmente o aqui e agora, sem qualquer visão para a eternidade. Não quer dizer que nós não devemos estudar, fazer faculdade ou buscar nossos sonhos, mas avaliar tudo em nossa vida dentro do propósito e plano de Deus para cada um de nós. Não vivemos simplesmente como der vontade de viver, não simplesmente como o mundo, a cultura nos impede viver, mas viver como Cristo quer que nós vivamos. Esse deve ser nosso estilo de vida. Então, o ponto que eu quero chegar aqui é que uma nova vida em Cristo vai levar a confrontar as ideias do mundo em que nós estamos vivendo. Se você já é um cristão e não confronta a ideia do mundo, talvez você está vivendo conforme a Bíblia ensina. Na verdade, não está. Porque na universidade, por exemplo, geralmente o ateísmo é muito grande, principalmente nos cursos voltados mais para a área de exatas. E após uma visão de ateu e o de um cristão são muito diferentes. A visão do mundo a partir da vista do ateu é completamente diferente do nosso. Por exemplo, nós sabemos, não foi a matéria física simplesmente que deu origem a tudo, mas que existe um Deus de toda a eternidade, a partir dele surgiu a matéria, ele que criou as coisas. Nós sabemos que no começo existia apenas Deus, e a partir dele se criou tudo. Deus é eterno, não está preso no tempo. E aqui a gente tem uma grande divisão entre ateus e cristãos, como cada um enxerga o mundo. Para os ateus, no início existia apenas a matéria, não existia nada sobrenatural. E ela poderia ser qualquer coisa, depois de algum processo surgiu a vida. Mas nós sabemos que foi Deus que criou todas as coisas. Não importa o modo como ele fez, o processo que ele utilizou, ele criou. Um cristão não pode ter a mesma visão de mundo que um ateu possui, de um espírita, de um umbandista, porque a Bíblia nos vai fazer confrontar esse tipo de visão. O cristão deve encarar a realidade que o ensino bíblico vai fazê-lo rejeitar muitas verdades que são tomadas como absolutas por grande parte das pessoas. Muitas vezes cristãos querem serem populares e aceitos em seus meios que estão inseridos, têm atitudes que não condizem com a palavra do nosso Deus. Praticam os mesmos pecados que incrédulos praticam simplesmente para poderem ser aceitos, não quererem ser zombados. Mas, irmãos, os discípulos de Cristo, eles foram perseguidos e
até apedrejados por crer em Jesus Cristo. Então não podemos negar a nossa fé, seja qual o tipo de perseguição. Os discípulos de Cristo são exemplo para nós. Não importa o que ocorra, devemos permanecer fiéis ao nosso Salvador, ao nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos traz o modo correto de vivermos a nossa vida. A carta aos Efésios aqui, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Nós veremos o versículo 1, nós lemos o versículo 1, capítulo 1, e o versículo 1 do capítulo 3. Paulo escreveu essa carta quando provavelmente estava em Roma, e a gente verifica isso nos seus escritos. Paulo foi mandado para a prisão por causa do Evangelho. Ele foi acusado de pregar um falso Evangelho. Foi acusado pelos judeus por pregar um rei que não fosse César. Mas Paulo pregou a verdade. Paulo pregou o Evangelho, a verdadeira, as boas novas da salvação de Cristo Jesus. E ele sofreu por Cristo Jesus. Então devemos temer sofrer, porque sofrer por Cristo Jesus é bom. Nos mostra que estamos no caminho certo. E essa noite a gente vai ver algumas diretrizes para a nossa salvação, atitude que nós devemos tomar, que temos a verdade de nossa salvação, se queremos ser salvos por Jesus Cristo. Mas antes de entrarmos nessas diretrizes, a gente queria mostrar uma imagem que muitos já viram aqui, o filme Não Olhe Para Cima. Ele ficou bastante famoso ali se não me engano, na Netflix tem algum stream ele é bastante conhecido. Esse filme é tratado bastante a ideia do negacionismo científico, vai ser debatida essa ideia de negar evidências científicas, negar o óbvio à nossa frente, viver de maneira irreal, tentando negar a verdade que está na nossa frente. E muitas pessoas, trazendo o nosso mundo prático, talvez elas estão negando a verdade científica, ou no caso do filme, que era Não Olhe Para Cima, que o meteoro estava vindo atingir a Terra. Então essa ideia, não olha o meteoro que está vindo atingir a Terra. Às vezes as pessoas estão negando o meteoro, não tem nenhum meteoro na Terra, mas estão negando Jesus Cristo em suas vidas. Estão negando a verdade bíblica em suas vidas. Estão procurando desculpas em outros lugares para negar ao único Deus verdadeiro. Então, o que nós devemos fazer isso? Tanto de negacionismo na sociedade em relação a Deus, pregar o Evangelho para todas as pessoas, para que elas parem de negar a Deus e creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se temos uma nova vida em Jesus Cristo, devemos proclamar essa nova vida para as outras pessoas também. As pessoas não estão negando o meteoro que vai destruir a Terra, mas negando Deus, e se continuarem negando esse Deus, vão passar a eternidade no inferno, o que é muito pior. Então devemos pregar o Evangelho para todas as criaturas. Então, diretrizes da nossa salvação. Primeiro, estávamos mortos nos nossos pecados e transgressões. A gente vê isso do versículo 1 até o versículo 3 aqui no texto bíblico, que eu vou estar lendo com vocês, ou se quiserem acompanhar aqui, ou em suas Bíblias, diz assim esse texto: Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, os quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. É o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada da bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus.
Não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criada em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, porque podemos ler a Tua Palavra aqui, ter esse momento, estudar e falar dela, Senhor. Peço, Senhor, que me use nesse momento, para que cada ponto dessa mensagem, para que cada palavra dita aqui, seja somente o que Tu queres seja dito, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor, para falar somente o que Tu queres. Que nada aproveite simplesmente da minha vontade, Senhor. E nos transforma, Senhor, nos use através desta mensagem, Senhor. Trabalhe nós para sermos servos, obedientes a Ti, alegres em Ti, sabendo que temos uma nova vida em Ti. Que fomos salvos, fomos resgatados do inferno eterno para viver uma vida alegre, feliz e gloriosa na Tua presença, Senhor. Dá-nos a certeza hoje da salvação. Dá-nos a certeza da salvação. Nos ajude, Senhor, a partir disso, pregar para os demais. Te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, diretriz da nossa salvação. Primeiro, estávamos mortos, nossos pecados, em nossos pecados e transgressões. As traduções mais tradicionais de Efésios, capítulo 2, começam dizendo que Deus nos deu vida, o que é uma verdade. Mas a NVI começa traduzindo esse versículo de maneira melhor. Foi mais feliz na tradução, dando ênfase nos 3 primeiros versículos, dizendo sobre a morte espiritual do ser humano. Estávamos mortos aos pecados, delitos e transgressões. Deus nos salvou e nos deu vida. Os seres humanos, eles foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. Somente nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos parte de Sua família a partir do momento que cremos no Seu nome, que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Somos conscientes da presença de Deus em nossas vidas. E ao ser humano foi dada a liberdade. A liberdade acompanhada da advertência de que ela envolvia uma possibilidade de desobediência. E que liberdade foi essa? De comer qualquer fruto no jardim do Éden, menos o fruto da árvore que Deus proibiu eles. E o que o ser humano fez? Foi lá e pecou. Comeu logo do fruto que não devia. E o pecado trouxe consequências. O pecado trouxe a morte física para nós e trouxe a morte espiritual para nós também. Pois se não houvesse esses pecados, provavelmente nós não morreríamos. Não da maneira que nós morremos hoje. Talvez passaríamos toda a eternidade vivendo aqui na terra, no jardim do Éden, não sei. Mas a morte física entrou por causa do pecado, assim como a morte espiritual. E biblicamente falando, a pessoa que ainda não creu em Jesus Cristo, ela é considerada como morta espiritualmente. Ela está morta pela palavra de Deus. E morte espiritual não significa que ela não tem espírito vivo dentro dela. Aquele que não crê em Jesus Cristo tem o espírito vivo sim dentro dela. Senão ela estaria morta literalmente. Mas a morte espiritual significa que o espírito vivo dentro dessa pessoa está morto em relação a Deus. Não quer Deus, não busca Deus, não busca a vontade de Deus, não quer conhecer a Deus. Não o Deus mostrado aqui na Bíblia Sagrada. E ao contrário do que muitos ensinam, uma pessoa ainda em seu estado de morte espiritual, ela pode tanto ouvir quanto responder a Deus. Se não fosse assim, Adão logo após pecar, não teria ouvido e respondido a Deus. Ele ouviu e respondeu a Deus em estado de morte espiritual. E nós encontramos diversas pessoas nesse estado de morte espiritual. Seja na escola, na faculdade, no trabalho, em tudo que é lugar onde formos, há pessoas que ainda não creem em Jesus Cristo. Elas falam de Deus, elas creem na existência de Deus, elas têm o seu Deus próprio, mas não creem no Deus que a Bíblia revela, que é o único Deus verdadeiro, real, é o nosso Deus, revelado pela Bíblia.
Pense no cemitério, ali há pessoas mortas. Nesse cemitério, pessoas enterradas que não têm vontade mais nenhuma, não têm pensamentos livres mais nenhum. Dada certa proporção, a gente pode pensar assim como uma morte espiritual. São pessoas que não têm mais, que não possuem liberdade para viver uma vida correta a Deus, perante Deus. É como se estivessem mortas realmente para tudo aquilo que agrade e faça a vontade de Deus, como se estivessem enterradas para Deus. Aí Deus vem, chama elas com a sua graciosa, poderosa graça. E ao responder positivamente ao chamado de Deus, são transformadas e recebem a vida espiritual. Não adianta, irmãos, convidarmos talvez o evangelista mais famoso, mais eloquente que possa existir. Não adianta quebrar a nossa cabeça para que a pessoa creia e entregue a sua vida a Jesus Cristo, esforçarmos tanto, porque no final das contas essa responsabilidade é pessoal de cada um. E ainda mais, é o Espírito Santo que opera a salvação da pessoa, é o Espírito Santo que transforma a vida da pessoa. Nós podemos ser os mais sábios, mais eloquentes, mas se a pessoa quiser rejeitar o Espírito Santo, não somos nós que vamos mudar isso. É claro que isso não tira a nossa responsabilidade pessoal de pregar o Evangelho de Cristo para todas as pessoas. Devemos viver pregando o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que Deus nos manda fazer. É isso que Deus deixou na grande comissão, quando disse: ide, portanto, fazer discípulos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até que Jesus Cristo venha, volte, nós devemos pregar o Evangelho e deixar que Deus faça a sua parte. Pregar o Evangelho envolve zelo, envolve uma ação intencional de estudar a Bíblia e pregar a mensagem de Deus. Agora, entendendo a nossa conversão, agora entendendo que nós somos tirados de estado de morte espiritual para estado de vida com Deus e para Deus, o que devemos fazer quando entendemos que Deus nos salva? Devemos ser gratos, devemos todos os dias agradecer a Deus pela salvação que Ele nos deu. Devemos ter um coração alegre e feliz na presença de Deus, saber que nos tirou do inferno, nos levou até o céu. Há coisa melhor do que isso? Não há. Deus nos deu salvação, céu eterno. O que é 80, 100, imaginamos 120 anos aqui na terra, perto da eternidade? Não é nada. Possamos alegrar por essa nova vida. É a partir disso também pregar o Evangelho para as outras pessoas, para que as outras pessoas venham conhecer quão grande misericórdia Deus tem para perdoar pecados e salvar o ser humano, dando uma nova vida a Ele. Que possamos viver com essa certeza: Deus perdoa pecados, Deus nos salva. Então, diretriz da nossa salvação, estávamos mortos nos nossos pecados e transgressões, mas Deus nos deu vida. Segunda diretriz, Deus nos restaurou. O verso 4 de Efésios começa com todavia ou mas, dependendo da tradução, porque ele fala que, pois apesar de nós não merecermos nada, além da ira de Deus, Deus é rico em misericórdia e nos salvou. Deus nos amou, Deus se entregou por nós, Ele nos deu vida. O verso 4 diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus nos vida com Cristo. Ensina o verso 5. O ser humano não entende, não crê e não quer Deus. O ser humano não salva. Então, se Deus não vier até ele e abrir os olhos, não vai crer. Mas Deus veio até nós, Deus nos salva, Deus nos restaurou quando cremos nele. Jesus nunca pecou, mas o nosso pecado foi imputado em Jesus Cristo na cruz. Ele carregou o nosso pecado, Ele bebeu da ira de Deus e Ele veio cair sobre nós. Ele nos ama, Ele nos salvou, Ele nos salva todos os dias. Ninguém é como Deus, ninguém ama como Deus ama, ninguém te ama como Deus te ama. Cristo salvou e se envolve conceitos de regeneração, conceitos de justificação. O que é isso? A regeneração é o ato que acontece em nossa salvação,
O ser humano, tendo morto seus pecados, transgressões que faz, fala em Efésios 2:1 aqui, recebe uma nova vida em Cristo Jesus. Isso se chama regeneração, essa nova vida que temos em Cristo Jesus. A vida espiritual, revertendo toda a inclinação ao pecado, agora dando liberdade para lutar contra o pecado. Também ocorre a justificação nesse mesmo momento, quando cremos em Cristo. E a justificação pode ser entendida como um ato legal e judicial de Deus em nós, onde coloca a sua justiça em nós, nos tornando justos perante Ele, nos tornando pessoas destinadas ao céu. É como se um tribunal, determinada pessoa fosse absolvida de seus crimes e declarada justo. É isso que Deus faz por nós, nos absolve e nos declara justo. Com isso, nosso destino agora é o céu eterno. No verso 5 aqui, o apóstolo Paulo reitera uma de suas principais doutrinas da salvação pela graça, que ele vai aprofundar depois do verso 8 e 9. O verso 5 diz assim: Deus nos deu vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. No verso 6 nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que nossa vida agora está entronizada com Cristo. Estávamos condenados ao inferno, mas Jesus nos deu uma nova vida para vivermos com Ele aqui e depois vivermos com Ele no céu também. Irmãos, assim como o sol nasce todas as manhãs, a misericórdia de Deus se renova todos os dias sobre a minha, sobre a sua vida também. A misericórdia de Deus se renova sobre nós. Se renova sobre nós. E Deus é o mestre dos mestres, o mestre da restauração, o mestre especializado em transformar nossa vida das cinzas no pó, uma nova vida usada, restaurada, renovada por Ele. Por nós podemos alegrar em Jesus Cristo da vida que Ele nos deu. É claro que passamos por coisas difíceis aqui. Jesus Cristo diz para nós que temos somente felicidade plena no céu, mas mesmo assim nós podemos buscar alegria e felicidade aqui, porque Cristo nos deu a nova vida, que Cristo nos ama e todo dia derrama sua graça e sua misericórdia sobre nós. Olha quão grande mudança Ele fez em cada um de nós, a partir do momento que cremos nele. E podemos ter certeza que esse Deus que nos salvou, Ele vai continuar conosco daqui até por toda a eternidade. Nunca vai nos abandonar. A graça de Deus flui em nós e podemos testemunhar esse milagre da restauração, a restauração das nossas vidas que Cristo Jesus Cristo fez, e cada um que recebe, cada um que entrega a sua vida a Ele. Só podemos alegrar, temos motivos para nos alegrar em Cristo Jesus, que se entregou e morreu por mim e por ti também. Não importa, irmãos, quão sombria seja a noite. Lembre-se de que a hora, o amanhecer está prestes a chegar. Deus nos dá coisas maravilhosas com uma fé renovada. Deus dá esperança da palavra, coração grato a Ele. Portanto, mesmo em momentos difíceis, momentos de dor, mantenha a fé em Cristo Jesus. Tenha uma fé inabalável em Cristo Jesus. Porque a restauração que Cristo te deu, a nova vida que Cristo te deu, ela é eterna. E nenhuma palavra de Deus jamais falhará. E vai ter um momento que vai nos buscar, levar para o céu eterno também. Então, diretriz da nossa salvação. Terceira diretriz: fomos restaurados para uma nova vida com Cristo. Uma nova vida com Cristo Jesus. O verso 7 nos diz assim: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A partir desse verso aqui, nós vemos por que Deus nos restaurou, por que Deus nos deu essa nova vida. E o propósito disso, dessa nova vida, sermos elevados a Ele, elevados a uma cidadania celestial. Agora somos filhos de Deus, pertencentes a Ele. É para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus.
que quer dizer isso aqui? Que a igreja, que somos nós, servirão e servirá de eterna demonstração da graça maravilhosa de Deus para todo mundo. A partir de nós, de cada um que está aqui esta noite, é que Deus é visto pelas outras pessoas. Nós somos a graça de Deus revelada ao mundo. Oh, quão grande honra nós temos de ter Deus em nós e poder mostrar esse Deus tão fabuloso, maravilhoso, sublime e grandioso para as outras pessoas. No verso 8 aqui de Efésios 2, nós temos a afirmação da salvação pela graça, que agora é repetida, é expandida essa ideia aqui. A salvação é inteiramente obra de Deus, manifestação do amor de Deus. E no verso 8, vemos que nenhuma obra nossa pode favorecer a nossa salvação. Nós lemos assim verso 8 e 9: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. É maravilhoso que a Bíblia ela se completa em todos os aspectos. Jesus fala que os cristãos dão os bons frutos, eles dão boas obras. E se estamos ligados à videira verdadeira que é Jesus Cristo, se temos a sua vida em Jesus Cristo, vamos agir de acordo com os seus ensinamentos, com os frutos do Espírito Santo, vamos fazer a vontade de Deus, damos bons frutos. E Paulo diz aqui a mesma coisa, em outro contexto, vemos esse ensinamento: o salvo em Cristo Jesus, ele faz boas obras e dá bons frutos. No fim do verso 10, a gente lê sobre as boas obras que Deus já preparou de antemão para nós. Isso não quer dizer que tudo que fazemos está predeterminado por Deus sem qualquer tipo de liberdade nossa. No sentido de tirar toda a nossa liberdade. Não é isso que quer dizer. Que se tem aqui a vida cristã, a nossa vida. As nossas obras, o caráter das nossas obras, a qualidade delas. Elas não são mais do mundo, não são mais pecaminosas, mas são para Cristo Jesus. Devemos viver para Cristo Jesus. Que está ligado a Efésios capítulo 1, verso 4, onde a gente lê: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então somos eleitos de Deus para viver uma vida que agrade a Deus. Então teste a si mesmo. Teste a si mesmo. 2 Coríntios 13:5 diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Um dos testes mais simples que podemos fazer, nós dentro do contexto brasileiro que estamos, é se a gente ama mais o futebol do que a Deus. Deixamos de ir no culto para dedicar horas olhando o jogo de futebol. Será que nós, de fato, colocamos Jesus Cristo como prioridade em nossa vida? Será que lutamos, de fato, contra o pecado, por ver, por exemplo, um site com conteúdo desejado? Nós buscamos evitar isso ou buscamos cada vez mais isso? Que possamos testar nós mesmos e ver onde está o nosso pensamento, onde está o nosso coração. Nós talvez ouvimos a respeito disso várias e várias vezes. A nossa fé não pode simplesmente virar uma tradição, uma linda oratória, uma peça de museu. Ela tem que ser vivida, ela tem que ser praticada todos os dias e crescer dia após dia. Lutar contra o pecado também envolve a ideia de entender o preço pago por Cristo da cruz. Ele sangrou por mim, Ele sangrou por ti lá naquela cruz. Uma das maiores maneiras de saber se você está vivendo em comunhão com Deus é se está sensível ao pecado, se luta contra o pecado ou se não dá nenhuma importância para ele. Ao nascer de novo, não temos apenas uma nova vida, uma nova relação com Deus, mas essa natureza nos dá agora, nos impele agora a lutar contra o pecado. Efésios 2, 7 a 10 nós lemos o seguinte: nós somos lembrados que somos obra-primas da graça de Deus, criados para propósitos extraordinários que nós lemos aqui. A graça de Deus não apenas salvou a nossa vida,
mas também nos ergueu, nos fez sentar em lugares celestiais com Cristo Jesus e vamos reinar com Ele. Somos destinados à vida eterna, comunhão eterna com Deus. Cada um de nós aqui nesta noite é uma obra em andamento nas mãos do oleiro. Nós vamos falhar, nós vamos pecar, nós vamos errar. Provavelmente todos os dias faremos pecados e pecados recorrentes. Mas a diferença é que nós vamos agora lutar com esses pecados. Podemos cair, mas vamos erguer de novo e dizer, não vou mais pecar. Mesmo que caia, vamos lutar com esse pecado novamente. Deus nos molda, Deus nos usa, Deus nos transforma. Um novo objetivo de vida, de viver uma vida que agrade a Ele. E Ele tem um plano específico para cada um aqui. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui por acidente, nós não nascemos por acidente. Tudo faz parte do plano de Deus. A sua vida faz parte do plano de Deus. Deus lhe ama, Deus quis que você nascesse, Deus quis que você crescesse nele, Deus quis que você tivesse a vida eterna com Ele. Somos de Cristo Jesus, somos projeto especial do nosso Deus, criados com amor e cuidado por Ele. Ele nos preparou para realizar boas obras. Mas se olhamos lá no início, quão grande amor Ele tem por nós e como nós devemos ser alegres por Ele ter nos amado. Portanto, irmãos, não importa o que você tenha enfrentado no passado, que você tenha feito. Sabe que sua história não está completa ainda. Você é uma testemunha viva da graça de Deus. E o futuro que Ele preparou para você é um futuro cheio de esperança, futuro de alegria, paz e de renovo. Então continue a crescer na graça de Deus, continue a crescer em paz e alegria em Deus. E o mundo que causa, o mundo caído que não quer Deus, que possamos demonstrar Deus, nos alegrar, dizer, Deus, me ajude a confiar em Ti. Deus, me ajude a ter fé em Ti, mesmo em dias maus, porque eles vêm todos os dias, de uma maneira ou de outra. Ora, Deus, peça a Ele para que Ele ajude você a ter alegria, esse Deus que nos deu propósito, deu significado de vida. Quão triste seria nossa vida se não existisse Deus. Quão triste seria nossa vida se tudo acabasse aqui. Mas Ele escolheu nos criar, escolheu nos dar no céu a vida eterna. Então podemos olhar para isso, nos alegrar nisso. Ele escolheu você para iluminar o mundo e glorificar o nome dEle. Você é amado, escolhido e destinado para o céu por Deus. Isso é algo extraordinário. É algo extraordinário. Podemos nos alegrar em Cristo Jesus. Então, algumas diretrizes da nossa salvação. Nós estávamos mortos, nossos pecados e transgressões. Nós éramos mortos espiritualmente, mas Deus nos deu vida. Deus nos restaurou. Deus nos deu um novo propósito, objetivo, um propósito de vida. Nós fomos restaurados por Deus, mas para viver agora para Deus também, glorificar o seu nome. Portanto, através de Efésios 2, aprendemos sobre a nova vida em Cristo Jesus. Nessa passagem nós lemos de versículo 1 até 10. Vemos que estávamos mortos aos pecados e transgressões, mas Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. Devemos crer que Deus nunca vai nos abandonar. Deus não tinha a obrigação de salvar, mas Ele nos amou e quis nos salvar. Ele mudou o nosso destino. É um amor incondicional que tem por mim, que tem por ti. Ele escolheu nos amar, escolheu nos salvar. Nós somos salvos pela graça e misericórdia do nosso Deus. O ímpio, ele pode fazer diversas escolhas em sua vida. Pode fazer diversas boas escolhas aos nossos olhos, mas não vai fazer escolhas que obedecem a Deus. Mas nós somos salvos por Deus. Nós podemos obedecer a Deus, podemos glorificar a Deus todos os dias. Para que possamos cada dia escolher a Deus, fazer o que Deus deseja. Como eu falei, nós vamos errar todos os dias, vamos pecar todos os dias. Mas podemos chegar a Deus e pedir perdão, pedir sempre. Que Ele tem misericórdia na nossa vida. E com certeza Ele recebe a nós sempre que vamos a Ele. Que Deus possa estar ajudando cada um aqui a compreender cada vez mais a sua palavra. E não apenas compreendê-la, mas pôr em prática todos os dias.
E assim vivemos realmente como novas criaturas em Cristo Jesus. Sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Possamos dedicar nossa vida a Deus. Então esse é o meu apelo. Busque a Deus, dedique sua vida a Deus, para você uma nova criatura. Se você consegue se alegrar em meio ao mundo que vivemos, que possamos orar por isso e clamar. Deus, me ajuda a ser alegre no mundo em que vivo. Porque Deus trabalha nossos corações no mundo em que nós estamos inseridos. E a partir dessa nova vida, pregue o Evangelho de Deus para as outras pessoas. Vamos estar orando neste momento. Ó Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela salvação que Tu nos deste. Muito obrigado, Senhor, porque Tua graça em nossa vida. Muito obrigado porque abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Obrigado porque somos transformados a cada dia mais a Tua imagem, a Tua semelhança, Senhor. Ó Pai, Tu conheces o coração de cada um aqui nesta noite, Senhor. Tu conheces as aflições, desafios que cada um enfrenta todos os dias. Tu conheces os anseios, as preocupações, o que tira a paz de cada um, Senhor. Mas como Tu deu nova vida àqueles que creem em Teu nome, Senhor, eu te peço agora de paz, de alegria e bom ânimo a todos que estão aqui também. Restaura a nossa fé, Senhor, restaura a nossa alegria, restaura a nossa paz, Senhor. Nos ajude, Senhor, cada vez mais e vivemos para Ti e por Ti, Senhor. Não importa o desafio que venhamos enfrentar. Nos ajude, Senhor, a vencermos os desafios nossos de cada dia, Senhor. E como igreja avançarmos o reino de Deus na cidade de Caçapava do Sul. Que a partir desta igreja, Senhor, as pessoas conheçam o Teu Evangelho. As pessoas creiam em Teu nome e sejam transformadas por Ti. Que possam experimentar essa nova vida em Ti, Senhor Deus Cristo. Te peço, Senhor, abençoe grandemente essa igreja. Abençoe cada pessoa aqui. Dá a alegria da Tua salvação. Dá a alegria da nova vida que se encontra apenas em Ti, Senhor. Que os mortos usem para ser uma igreja entregues completamente a Ti. Te peço, Teu nome que ora, Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos continuar louvando a Deus esta noite. Gentilmente me atraí, Deus, sem
Amém? Comecei a mensagem falando sobre o filme, durante o início da mensagem, Olhe para Cima, que é um filme que fala sobre negacionismo que eu citei. Mas a Bíblia nos ensina a olhar para cima, olhar para Deus, buscar a Deus em todos os momentos. Que essa nova vida que Ele nos deu nos leve, nos empenha, nos leve a olhar para Ele em todos os momentos. É dele que vem a salvação, é dele que vem os propósitos de vida. Vamos olharmos, a contemplarmos a cruz, ver o grande amor de Deus por nós. Ele escolheu nos amar, Ele escolheu nos amar. Que Deus, que esse amor de Deus na nossa vida, nos transforme a nossa vida, de tal modo que vivamos a amar os outros também. Que essa nova vida não seja apenas palavras vazias, mas seja uma real transformação de nós demonstrada para os outros também. Que Deus abençoe todos os irmãos.